sem dúvida alguma, um exemplo a ser seguido. O padre Marlon Múcio irá palestrar sobre a Beata Inhaxica, a Pérola de Baipendi. O padre Marlon Múcio é fundador da comunidade Missão Ser de Santos, autor de 40 livros e laureado com o prêmio Terra de Santa Cruz. Mas antes do início da sua palestra, vamos fazer uma apresentação realmente mostrando quem é esse homem, para que aqueles que estão nos acompanhando, tanto pela plataforma Zoom, tanto pelo YouTube, possam se situar. O padre Marlon Múcio é mineiro, tem 50 anos de idade e 23 de sacerdócio. Mora em Taubaté, interior de São Paulo. É o fundador da comunidade de Missão Ser de Santos, que tem como carisma recordar aos batizados a vocação universal da santidade. Tem 40 livros publicados. O mais recente é O que fazer com os limões que a vida te dá? Editora Planeta. Seus livros já venderam 4 milhões de exemplares. Tem mais de 660 mil seguidores nas redes sociais. Está à frente de diversos projetos sociais que atendem diariamente a mais de 7 mil pessoas. O padre Marlon Múcio tem uma doença raríssima e neurodegenerativa, chamada RTD. Mesmo estando acamado há mais de 3 anos, há 3 anos e 10 meses, tomando diariamente 281 comprimidos e respirando com ajuda mecânica, ele não parou na doença. Como ele gosta de dizer, não tenho tempo para morrer. Quando eu vi isso, me encantei. Além do podcast dos Limões Limonadas, ele está construindo o primeiro hospital do Brasil especializado em doenças raras. A inauguração do hospital será em 8 de dezembro. Padre Marlon, é uma alegria tremenda da nossa academia receber o senhor para essa tarde. Então, seja bem-vindo, a palavra é com o senhor. Amém. Muito obrigado, caríssimo irmão André Santos, pela acolhida, pelas palavras tão carinhosas. Eu, de fato, me sinto em casa, não é? E, caríssimos irmãos e irmãs, louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. E salve Maria Imaculada. Olha, quando eu recebi esse convite para palestrar sobre Inhaxica, eu me senti muito querido por Deus e, mais uma vez, convocado para a vida de santidade. Eu creio, amados irmãos e irmãs, e aí eu me dirijo de uma maneira muito carinhosa ao nosso presidente da Academia Brasileira de Angiologia, o Luciano Didimo Camussa Viena, também ao presidente de honra, fundador da academia, presidente de honra, Dr. José Luiz Lira, e também uma saudação aqui muito carinhosa a esse casal da academia que me visita, conversa sempre comigo e que faz, vamos dizer assim, a ponte, não é? Entre o Padre Marlon e a Academia Brasileira de Angiologia, o Fábio e a Mariana, um casal incrível. Então, olha, saudando o nosso presidente fundador, Dr. José Luiz, e o nosso presidente em exercício, Luciano Didimo, eu quero saudar a todos, a toda a diretoria da Academia Brasileira de Angiologia, a todos os acadêmicos, a todos vocês que agora, ao vivo ou depois, vão acompanhar esta palestra que eu preparei com muito carinho, em oração. E eu creio que é mais um chamado à santidade,
como eu disse no começo. Por quê? Porque o bom Deus, amados irmãos e irmãs, ele não se cansa de nós. Ele não desiste de nós. O bom Deus, a todo instante, se vale de meios, de pessoas, de situações, de acontecimentos, para nos chamar, para nos lembrar, para nos convocar à nossa vocação original, a vocação primeira, que é a santidade de vida. Como o irmão André lembrou, eu faço parte de uma nova comunidade, uma comunidade carismática, aqui em Taubaté, São Paulo. O bom Deus, sem mérito algum da minha parte, confiou a mim a fundação dessa comunidade. Ela se chama Missão Seis Santos. Temos 21 anos de vida e, pela comunidade Missão Seis Santos, eu percebo, traduzindo o nosso carisma, que é recordar os batizados, a vocação original à santidade, a vocação universal à santidade, traduzindo isso em apostolado, eu percebo o quão necessário é, o tanto que é necessário apresentar modelos de santidade, não é? Para o povo de Deus, para a sociedade, para quem está dentro da igreja, digamos assim, e para quem está fora da igreja. E aí eu cumprimento a academia por diversos motivos. Permitam-me dizer essas palavras todas, viu, meus irmãos, antes de falar da nossa queridíssima Beata Inhaxica. Eu cumprimento a academia pelo fato, primeiro, dela existir e por tratar dos santos. Ora, quem são os santos? Os santos são o evangelho praticado, o evangelho vivo e vivido, o evangelho traduzido, não é no cotidiano. Há modelos, claro que há modelos de santidade, tanto no Antigo como no Novo Testamento da Sagrada Escritura, mas os santos, nesses 2 milênios da Santa Igreja, eles são aqueles modelos, os parâmetros que nós temos para o dia a dia. Permitam-me fazer, às vezes, algum ajuste aqui na minha traqueia, que ela está me dando algum trabalhinho. Mas glórias a Jesus por isso. É para a nossa santificação, né, gente? Agora melhorou um pouco. Então, eu cumprimento a academia por ela existir, pela missão primeiríssima dela, depois por fazer esse segundo congresso, não é? Cujo tema é uma palavra belíssima, urgentíssima, de São João Paulo II: o Brasil precisa de santos. E aí cumprimento mais uma vez a academia, porque ela poderia cuidar de tantos santos, alguns mais populares, outros nem tanto, santos das mais diversas profissões, nobres ou pobrezinhos, eruditos ou iletrados, santos mais conhecidos ou recolhidos, brasileiros ou estrangeiros, mas a academia se dedica a estudar, sobretudo, os santos do Brasil. E, dentre as palestras deste ano, deste congresso, que estamos vivendo e que já está quase chegando ao seu finalzinho, daqui a pouco eu celebro, com a graça de Deus, a Santa Missa para vocês. Então, neste congresso, todos os santos que foram apresentados são brasileiros, com exceção da venerável Irmã Lúcia de Fátima. Então, é um recado para o povo brasileiro. É possível ser santo. Dá para ser santo. Busquemos a santidade. E aí, então, amados irmãos, depois dessas palavras introdutórias,
que quis fazer com muito carinho, porque nós temos que incentivar, privilegiar o que é santo. E eu, meus irmãos, eu sou apaixonado pelos santos, pela vida dos santos. Eu gosto de brincar que tem um santo que só tem um santo. Me permitam já dizer assim, de entrada, né? Antes de tudo, só tem um santo do qual eu não sou devoto. E quando Fábio e Mariana estiveram aqui comigo no meu quarto, eu falei: olha, gente, vocês também gostam tanto dos santos, eu também, e por isso nós nos demos tão bem, mas tem um santo do qual eu não sou devoto. A Mariana, ela ficou, ela regalou os olhos e ela já caiu o queixo naquela hora, pensando: meu Deus, qual é o santo do qual o Padre Magno não é devoto, não é? E aí ela depois contou que ela pensou: bom, se ele não é devoto desse santo, eu também não preciso ser. Mas o santo do qual eu não sou devoto é aquele santo que ainda não conheço. Porque a tradução de um versículo bíblico para a liturgia das horas ficou assim: Deus me deu uma admirável afeição pelos santos que habitam sua terra. Então, quando eu sei que é santo, claro, eu não vou me antecipar ao juízo da Santa Mãe Igreja. Bom, se já é beato, ser canonizado, glória a Deus, ser venerável, ser servo de Deus. Mas, mesmo quando alguém morre em fama de santidade, e a gente já fica sabendo que um conta para o outro, não é? O mundo espalha tantas más notícias, nós temos que espalhar as boas notícias. E a boa notícia para o mundo é o santo, é a vida de santidade. Porque, meus irmãos, o santo é a pessoa plenamente realizada, é a máxima realização da pessoa humana. O santo é o apogeu da existência humana. O santo é o cume da vida humana, não é? Então, há pessoas que querem ter isso, ter aquilo, prosperar aqui, prosperar acolá, juntar aqui, juntar ali, aparecer aqui, aparecer ali adiante. Mas o santo é a nossa meta. E para que ficasse mais fácil para nós esse entendimento, e soubéssemos por onde andar, por que vias percorrer, o que concretamente fazer ou não fazer, não que a revelação não tenha dito tudo isso, não é? A Sagrada Escritura já disse tudo isso. O Santo Magistério continua dizendo tudo isso. E a Sagrada Tradição continua dizendo tudo isso. Mas a revelação já nos foi dada. No entanto, há desdobramentos da revelação do Deus unitrino, vivo e verdadeiro, vencedor invicto de todas as batalhas, para que nós vençamos as grandes batalhas e a grande guerra que se chama pecado mortal. Eu lhes desejo, irmãos, nada menos do que o céu para cada um de vocês. É o desejo que eu falo, que eu dou, que eu comunico aos meus filhos espirituais, aos membros da minha comunidade missionária, aqueles a quem, bom Deus, me permite escrever, falar pelos meios de comunicação, nas pregações, na Santa Missa. A nossa meta é o céu. E como o irmão André lembrou no começo, e tudo isso é por graça de Deus. Claro, eu tenho que concordar com a graça, eu tenho que colaborar com a graça, não é? Mas São Paulo diz, por exemplo, a graça de Deus em mim não tem sido em vão. Eu tenho trabalhado, e mais do que todos, ele diz. Então eu reconheço que é por essa fome e sede de Deus que eu tenho, que é o próprio Deus quem desperta, não é? A iniciativa sempre divina,
por conta desse desejo meu enlouquecido pela vida de santidade. E aí eu me lembro daquela palavra também de São Paulo, loucura da cruz, e do desejo de santificar o outro. Eu dou conta de ser o que sou e de fazer o que eu faço. A minha cama hospitalar, eu estou nela agora, ela não me limita. Os limites da minha doença ultra rara e neurodegenerativa, incurável aos olhos da ciência, é progressiva, potencialmente fatal. Os limites dessa doença, RTD, deficiência do transportador de riboflavina, não são limites para mim. Os limites da doença que eu tenho não me limitam, porque eu tenho uma doença, mas ela não tem a mim. Eu tenho uma doença, mas eu não sou doente. E por que eu conto isso? Para dizer que eu acabei de falar, o santo é o cume da montanha da existência humana, é o ápice da caminhada humana. Eu me lembro, por exemplo, daquela homilia do cardeal Frei Raniero Cantalamessa, na soleneação litúrgica da Paixão de Cristo. Então, era uma sexta-feira santa. É a única ocasião, digamos assim, em que o Santo Padre, o Papa, não prega na celebração que ele preside. Todos os anos, isso desde papas anteriores, com São João Paulo II, o cardeal, hoje cardeal, não é? Frei Raniero Cantalamessa, sacerdote capuchinho, ele já pregava. E eu estava acompanhando pela televisão, pela TV Canção Nova, a soleneação litúrgica das 15 horas daquela sexta-feira santa. E, de repente, eu vejo Frei Raniero dizendo: o contrário de santo não é pecador. Bom, meus irmãos, naquele instante, eu, como a Mariana fez, quando eu disse, só tem um santo do qual eu não sou devoto, aquele que eu não conheço. Naquele instante em que Frei Raniero disse, o contrário de santo não é pecador, eu já estava na cama. Eu me estremeci. E eu disse, meu Deus, o que é que esse homem vai dizer agora? Se o contrário de santo não é pecador, qual é o contrário de santo? Então, entre aquela frase e a próxima, pareceu-me haver um século de tempo. E eu fiquei ansioso pela palavra do Frei Raniero, porque eu sou um grande admirador dele, já estive com ele, e é um homem santo, um homem santo, um homem de Deus. E aí Frei Raniero continua. O contrário de santo não é pecador. O contrário de santo é frustrado. O contrário de santo é não realizado. Naquele instante, eu bendisse a Deus e logo depois traduzi isso em palavra pelas redes sociais para os meus filhos e tal, porque eu quis deixar bem claro para eles o que ficou, mais uma vez, eu acho que eu fiz alguma coisa aqui, não estou conseguindo ver vocês. Deixa eu... Ah, pronto, agora consegui. Perdoe. Então, naquele instante, ficou mais uma vez claro para mim que a santidade é o cume da montanha, a máxima realização do ser humano, mas também é
a máxima realização, não só da pessoa humana, mas da alma em Deus. Caso contrário, seríamos frustrados, pessoas desvalidas, e eu trabalho com os desvalidos na ordem material, mas a igreja deve se ocupar primeiramente com os desvalidos na ordem espiritual. Então, aqui está, caríssimos irmãos e irmãs, alguém que atingiu o cume da montanha. E quando eu pensava nisso, eu me lembrava, tantas vezes eu estive em Baipedi, nas minhas Minas Gerais, eu sou mineiro de Carmo da Mata, que fica no centro-oeste mineiro, não é? Então, naquele instante, em oração, quando eu pensava que o santo é o cume da montanha, eu me lembrava daquele morro. É um morro bem íngreme, que você sobe para chegar ao santuário da Beata Inha Chica, a casinha dela, a obra social das irmãs franciscanas, que cuidam ali do santuário, das crianças que elas acodem, sob o patrocínio da nossa amadíssima Inha Chica. Aqui está, meus irmãos, a partir do que eu acabei de lhes dizer, uma pessoa realizada, uma pessoa completa, uma pessoa que não conhece o desfacelamento do ser, que a sociedade de hoje ela acaba provocando. Nós vamos ficando desfacelados, fragmentados. E o santo, ele tem essa graça de viver a unidade e de apresentar ao mundo a unidade da pessoa humana, não é? Então, é por isso que, com muito carinho, acolhi o convite e lhes apresento a bem-aventurada Francisca de Paula de Jesus, conhecida popularmente e carinhosamente como a Beata Nha Chica. Amados irmãos, a Beata Inha Chica nasceu em 1808, na porteira dos Vilelas, no distrito de Santo Antônio do Rio das Mortes. Ainda hoje é um dos 5 distritos da linda cidade de São João del Rei, uma das cidades históricas, não é? Das nossas Minas Gerais. Ela foi batizada 2 anos depois, em 26 de abril de 1810. Bom, se estima que a data de nascimento da Beata Inha Chica, da bem-aventurada Inha Chica, seja 1808. Não se sabe exatamente o dia ou o mês, mas a certidão de batismo nós temos, que é 26 de abril de 1810. Inha Chica viveu muito, gente. Ela morreu com 87 anos. Ela morreu em 14 de junho de 1895. E essa se tornou, 14 de junho, a sua festa litúrgica. Ela foi beatificada em 4 de maio de 2013 pelo cardeal Ângelo Amato, que veio representando o Santo Padre, o Papa, e naquela ocasião já foi dita que a sua festa litúrgica seria 14 de junho. Geralmente essa data, a data da festa do santo, já é comunicada na beatificação ou na canonização do santo, não é? A data do beato na beatificação, a data do santo na canonização. E 14 de junho foi a data em que a Beata Inha Chica entrou no céu. Não sem antes entrar em muitos corações. E não sem antes muita gente entrar na sua casinha, que nós podemos visitar. Eu amo visitar a casinha da Inha Chica. Eu sinto que Deus me coloca no meu lugar, meus irmãos,
quando eu vou lá. Eu sinto que Deus diz, Padre Marlon, seja humilde como ela. Padre Marlon, não acumule tantos pertences. Seja desprendido. Tenha poucas coisas como ela. E seja desprendido como ela. Dê aos pobres o que você tem. E dê também de si aos pobres, como a Beata e a Chica fez e deu. Então, eu conto a minha experiência com ela, para que você também, meu irmão, minha irmã, possa, pela história dela que estou partilhando, pelas nuances da sua gigante alma, você se afeiçoar à vida de santidade, ao Deus três vezes santo, e a ter a Beata Inha Chica como um modelo para você no cotidiano. A imagem que eu tenho dela, meus irmãos, ainda é dela sentada. Ó, vocês estão vendo? Porque essa imagem foi feita a partir de uma foto. A única foto que se tem da Beata Inha Chica. Então, essa imagem foi feita a partir daquela foto. Estou procurando aqui o ano da foto, que eu marquei nas minhas anotações. Bom, daqui a pouco... Ah, achei. 1894. É a única foto que temos da Beata Inha Chica. Ela numa cadeirinha, sentadinha, um pouco encurvada, um véuzinho, toda penitente, toda comedida nos costumes, nos modos, carregada de pudor, de modéstia, coisas que hoje em dia se tornaram raras. Não se fala quase mais disso. Por conseguinte, não se vive mais quase nada disso. E com uma sombrinha, não é? Aqui no seu colo. Hoje, a imagem da Beata Inha Chica já é dela em pé. Por quê? Porque, geralmente, é uma curiosidade, talvez para muitos, para alguns, talvez não. Geralmente, quando se faz um santo sentado, é porque ele é um doutor, é uma doutora da igreja. Então, os doutores se assentam. É a questão do ensinamento, não é? De cátedra, da cadeira. Eles são os professores da fé, os doutores da igreja, não é? Então, a Beata Inha Chica ainda está sentada nessa cadeira, mas nas imagens atuais ela já está ereta, ela já está de pé. Muito bem. Era muito bonita, como eu lhes disse. Viu, mamãe Carminha? Beata Inha Chica era muito bonita. Ela era morena, alta, tinha olhos esverdeados, escuros. Então você imagine na beleza física desta mulher, mas também, e sobretudo, na beleza interior dessa mulher, não é? E ela foi cortejada por muitos homens, mas nunca aceitou se casar. Ela preferiu guardar a castidade e guardar-se para Deus. Certa vez ela ouviu da sua mãe, Isabel, não se case, viva para o Senhor, viva para Deus e a igreja. E ela levou esse pedido da sua mãezinha Isabel a sério. A Beata Inha Chica, amados irmãos, ela é filha e neta de escravos. Ela é livre, filha livre de pais escravos e neta livre de avós escravos. Ela tem um papel ali que vai ser muito importante quando acontece a, a libertação dos escravos, quando a princesa Isabel assina a Lei Áurea em nossas terras.
ela, já livre, ela sai de casa para comemorar com os escravos a libertação da escravidão no Brasil. Então, ela tinha um papel religioso, mas também social muito forte. Os grandes da época do Império, mas também os pobrezinhos, gente de todas as camadas sociais, de todas as classes socioeconômicas, vinham a Beata Inhaxica se consultar. Todos queriam se consultar com ela. E a fama dela vai crescendo cada vez mais. Em vida, ela já era chamada a Santa de Baipendi e também de a Mãe dos Pobres. Ela herdou do seu único irmão, Teotônio, uma grande herança. E ela pegou essa herança e ela começou a construir a sua igreja, ou melhor, a igreja para Nossa Senhora da Conceição, onde ela está naquele complexo que hoje é ali em Baipendi, o santuário, a nova igreja, a casa da Inhaxica e a obra social das irmãs. Então, ela começa a colocar a fortuna que ela recebeu, aquela grande quantia de dinheiro, para construir a igreja para Nossa Senhora. Quando a gente fala, meus irmãos, de Inhaxica, estamos falando Senhora Francisca. Aqui é uma corruptela, né, da língua portuguesa. Nha vem de sinhá, e sinhá vem de senhora. E Chica de Francisca. Então, Inhaxica é Senhora Francisca. E ela se dirigia assim, com muita humildade, mas também com muita abertura, num relacionamento muito filial à Nossa Senhora, chamando Nossa Senhora de Minha Sinhá. Ela chamava Nossa Senhora de Minha Sinhá. Isso é muito belo, não é? Você vê uma familiaridade que precisa ser resgatada cada vez mais. Quando, por exemplo, nós vemos filhos que têm dificuldade com a mãe. Ontem mesmo eu ouvia histórias desse tipo no nosso podcast dos Limões Limonadas. A tendência, a psicologia explica isso. Se você tem dificuldade de relacionamento com a sua mãe materna, com a sua mãe, desculpe, com a sua mãe terrena, você tem uma probabilidade muito grande de ter uma dificuldade de relacionamento com a sua mãe celeste. Nem sempre. Aqui não se trata de matemática, mas eu conheço inúmeras pessoas que não se davam bem com a sua mãe terrena e, por conseguinte, tinham uma dificuldade grande com Nossa Senhora. Até mesmo chamar Nossa Senhora de mãe. Por quê? Porque o protótipo, o parâmetro que elas têm de mãe é um modelo que não lhes fez muito bem. Um modelo que as feriu, que negou amor, que lhes deu violência. Um modelo que, de repente, as abandonou, as preteriu em relação a outras pessoas. Então, vale muito a pena descobrir a maternidade de Nossa Senhora, essa maternidade que ela assume na ordem da graça para conosco, quando nosso Senhor Jesus Cristo, no altar da cruz, nos deu por mãe, em São João, o discípulo amado, mas vale muito a pena também resgatar essa nossa vida filial para com Nossa Senhora. Porque, meus irmãos, a Beata Inhaxica, chega ela então ali com 8 anos, o seu irmão Teotônio com 4 anos a mais, então com 12 anos, eles chegam em Baipendi, e 2 anos depois, a mãe de Francisca, a mãe de Inhaxica e de Teotônio, falece. Então, Inhaxica tinha 10 aninhos de idade. Eles levaram para Baipendi poucos pertences, mas dentre os pertences estava
uma imagem de Nossa Senhora da Conceição. Vejam que beleza. E ali ficaram Nha Chica, então, com 10 aninhos, Teotônio com 14, órfãos de mãe, sozinhos no mundo, não abandonados ao mundo, mas confiados à educação de Nossa Senhora. É a própria Virgem Maria quem educa Nha Chica. É a própria Virgem Maria quem aconselha Nha Chica para ela aconselhar as multidões que vão à sua casa todos os dias, menos sexta-feira, porque na sexta-feira ela se recolhia em oração, vivia um momento muito forte às 3 da tarde, em honra da paixão do Senhor, e era o dia que ela lavava a roupa, cuidava da casa. Havia um escravo chamado Félix, que a ajudava em algumas coisas também. Mas Nha Chica, ela ficava ali. Ela cresceu, melhor, ela cresceu ali sob os cuidados de Maria, mãe e mestra, a Senhora da Conceição. Ela até compõe uma oração, uma novena a Nossa Senhora da Conceição, que daqui a pouco eu vou rezar com vocês. Em Nha Chica, nós vemos que se sobressai em todos os santos, né, meus irmãos? Mas aqui é muito nítido, porque nós temos santos reis, nós temos santos letrados, mas também que foram, eu vou dizer a característica, humildes. Nha Chica era profundamente humilde. Não só humilde na maneira como se vestia, do que tinha, mas humilde em reconhecer a graça de Deus e de Nossa Senhora na vida dela e a partir da vida dela. Então vinham muitas pessoas para perguntar alguma coisa, pedir um conselho, pedir uma oração. Ela não deixava ninguém ir embora de mãos vazias. Ela prometia oração por todos e rezava por todos. Ela aconselhava a todos. Vinham pessoas, por exemplo, perguntando para Nha Chica. Ela tinha vários dons sobrenaturais, não é? Então vinham várias pessoas perguntando, fazendeiros ali da região. Perdi tal gado, onde é que está? E Nha Chica tinha um dom da clarividência e ela falava, tal gado está em tal lugar. Vinham casais perguntando, o que vai ser da minha filha? Ela vai se casar ou vai ser religiosa? E ela respondia, vai ser religiosa. Vinham pessoas perguntando, o meu filho que sumiu no mundo está vivo ou está morto? E ela respondia, está morto. Mas ela não dava nenhuma resposta às tantas perguntas que lhe faziam, sem antes se recolher em profunda oração e depois voltar com o conselho, a orientação, o discernimento, a palavra de sabedoria. Essa é a humildade verdadeira dos santos. Porque humildade não é tanto não ter algo. Humildade é muito mais não se ter. Humildade é muito mais o bom Deus nos ter por inteiro, por completo. Então, a Beata Nha Chica se recolhia, depois voltava e dizia a palavra que nem sempre queriam ouvir, mas precisavam ouvir. Os pobrecinhos, ou o povo do império, os de perto, os de longe, que vinham conversar com ela. E muitas vezes ali já agradeciam, porque já reconheciam a resposta pronta, a resposta sobrenatural, espetacular. Espetacular nesse sentido, de que não era uma coisa comum
ordinária, mas era extraordinária. E aí a Inha Chica dava a resposta, e muitos queriam recompensá-la e davam moedas para ela, alguma soma de dinheiro, e ela guardava para construir a igreja em honra da Senhora da Conceição, a sua mãezinha, a sua sinhá. E para dar aos pobres. E aí ela respondia. Quando agradeciam a ela respondia: isso acontece porque eu rezo com fé. Isso acontece porque eu rezo com fé. Então ela reconhecia, não era dela, era dom de Deus nela. Era o bom Deus, por intercessão da Senhora da Conceição, que comunicava a ela aquele conhecimento, aquela resposta, aquela direção para as pessoas que a procuravam. Essa é a humildade dos santos, meus irmãos. Essa é a humildade da Beata Inha Chica, da Beata Inha Chica. Ela tinha, então, essa devoção fervorosa à Nossa Senhora da Conceição, essa imagem com que ela chega em Baipendi, nós podemos encontrar ainda hoje, está lá, naquele complexo que eu lhes falei do santuário, da Igreja Nova, da casinha dela, e vale muito a pena ir. Nós nos sentimos renovados. É um grito, não é somente um chamado, é um grito do bom Deus a nós. Sede santos! Sede santos! Ela era muito respeitada, Beata Inha Chica era muito respeitada na sua época. A, a lisura dela, a sua boa conduta, a sua boa fama, não é? Correu o mundo, correu Minas Gerais e outros estados também. Durante 30 anos, por conta daquela devoção que Inha Chica tinha a Nossa Senhora da Conceição, durante 30 anos, ela recolheu dinheiro para construir a igrejinha que nós podemos visitar e onde ela foi sepultada. Interessante, então, que ela prepara uma igreja para Nossa Senhora e Nossa Senhora lhe cede um lugar na igreja. Assim é o nosso Deus, meus irmãos. Ele não se deixa vencer em generosidade. E aí eu me lembro uma palavra de Santa Teresa d'Ávila, extremamente humilde também, fervorosa, apaixonada por Nossa Senhora, como a Beata Inha Chica. Só que aí a Santa Teresa d'Ávila, da Espanha, ela já é letrada, ela já compõe, ela já escreve bastante. Essa que fundou, essa que levantou uma igreja. Teresa d'Ávila, conventos, carmelos, né? E essa daqui é analfabeta. Não sabia ler nem escrever, viu, gente? Não sabia ler nem escrever. Mas tinha uma vontade muito grande de ler a Bíblia. E quando lhe perguntavam, mas não lhe faz falta não saber ler e escrever, já que a senhora gosta tanto da Bíblia? E ela dizia, não me faz falta, porque há quem leia a Bíblia Sagrada para mim. Então, em ambas, como em todos os santos, se vê a humildade. Quando eu preparava essa palestra, eu senti que devia insistir muito nesse item da humildade, que é, sem dúvida, uma das características da, da santidade. Então, Teresa já é o oposto, não é? Porque letrada, escrevia e tal, e aqui, analfabeta, mas que amava a Bíblia Sagrada e que tinha sempre alguém que lia para ela a Sagrada Escritura. Nós lemos, meus irmãos, a Bíblia Sagrada
para as nossas crianças, para os nossos filhos, para os nossos jovens. Hoje ficou fácil, porque há diversas traduções da Bíblia. Você tem a Bíblia no seu celular, então ficou fácil acompanhar a liturgia diária e tal. Pois bem, o milagre que levou Francisca de Paula de Jesus a Inhaxica para a glória dos altares, o milagre que permitiu, é uma das condições, né, que a Santa Igreja coloca para reconhecer se aquela pessoa que morreu em fama de santidade, que exalava as virtudes e tal, que teve as virtudes heróicas, não é? Uma das condições que a Igreja, nossa mãe, pede é que aquela pessoa faça o milagre depois que partir. Em alguns santos se vê muitos milagres que eles fizeram já em vida, na vida terrena, não apenas na vida eterna. Minha Chica fez muitos milagres em vida, na vida terrena. Depois, ela fez tantos outros e continua fazendo na vida eterna. Mas o milagre que permitiu a sua beatificação aconteceu em 1995 com a professora Ana Lúcia Meirelles Leite. Ela é de Caxambu, são cidades ali vizinhas. Eu tive a graça de conhecer essas cidades. E aí vale lembrar que muita gente passa por ali exatamente por conta das fontes de águas termais, não é? E muitos passavam do Império, passavam por ali exatamente por isso, mas não deixavam de ir a Inhaxica. Ela se tornou uma atração turística junto com as águas daquela região. Uma atração turística no bom sentido, permitam-me dizer, não é? Porque, já que estamos passando por lá, vamos visitar a Santinha de Baipendi. Vamos visitar a Mãe dos Pobres. Ora, quando hoje, por exemplo, eu vou à Diocese da Campanha, que já levantou santos para o altar, e tem outros santos em processo de beatificação e canonização, eu vou à Beata Inhaxica, eu vou ao Beato Padre Vitor, eu não deixo de visitar os santos. Aliás, para mim, eu não visito primeiro as maravilhas da região. Eu visito primeiro as maravilhas da região, que são os santos. Depois eu vou às outras, aos outros lugares que tem aquela cidade, sobretudo ali, nessa região tão rica de santidade. A Beata Inhaxica, ela acaba, em vida, se tornando também um modelo de serviço a Deus e à Igreja. Porque não apenas não se casou, mas porque tudo partilhou, porque tudo deu de si, porque a todos atendia, sem achar, sem murmurar, não achava ruim de atender, era sempre prestativa, generosa, esmerosa, não é? No serviço à igreja e aos irmãos. Eu falava das irmãzinhas que cuidam ali hoje das coisas da Inhaxica, as irmãs franciscanas do Senhor, a quem também devemos cumprimentar, visitar e apoiar. Marquei aqui exatamente por isso. Devemos apoiar as suas obras sociais, porque elas fazem um trabalho de benfeitoria muito belo ali, junto da gloriosa Inhaxica. E aí, meus irmãos, em 14 de junho de 1895, a Beata Inhaxica morreu. Vale a pena lembrar que ela viveu toda a história em Baipendi, chegando ali aos 8 anos e até os 87 ali viveu. E ela é sepultada no dia 18 de junho de 1895. Ou seja, o seu velório durou 4 dias. Seu velório durou 4 dias
um velório muito participado por todo tipo de fiéis, muitos dos quais ela acudiu, muitos com os quais ela não teve contato, mas sabendo da fama dela foram, da sua fama de santidade, dos seus dons extraordinários, sobretudo quando se vê que era uma mulher simples, simplória, não é pobrezinha, que tinha poucos pertences e tal, e analfabeta. E o seu velório, então, dura 4 dias. Conta-se que no seu velório, durante 4 dias, todo mundo podia sentir uma fragrância deliciosa de rosas. O cheiro de rosas impregnou aquela igreja. O mesmo cheiro de rosas aparece. Isso acontece em alguns santos, não é? Como aconteceu em Padre Pio, por exemplo. O mesmo cheiro de rosas se fez sentir 103 anos depois, 1998, portanto, quando o seu corpo foi exumado, exatamente por conta do processo de beatificação. Há vários milagres, mas 2 milagres muito interessantes aqui não foram. Há também em causa de saúde e tal. Esses 2 aqui não foram em causa da saúde de alguém, mas são muito pitorescos, não é? Então, por exemplo, o milagre do tijolo. Aconteceu, então, que o pedreiro responsável pela construção da igreja de Nossa Senhora da Conceição, da qual a idealizadora é a Beata Inha Chica, o pedreiro chegou para Inha Chica e disse: olha, Inha Chica, não temos tijolos suficientes para construir a igreja. Vai faltar. Paramos a construção? Paramos ou não? Não temos tijolos suficientes. E o que fez Inha Chica? Vamos lembrar sempre do movimento, gente. Esse movimento deve ser o nosso movimento no dia a dia, tá bom? Por mais livros que tenhamos lido, por mais estudo que tenhamos, por mais saberes que tenhamos, sabores que tenhamos degustado, o nosso movimento deve ser sempre esse. Vamos nos recolher em oração, perguntar à Nossa Senhora e depois voltar com a resposta dela. Então, quando o pedreiro disse: paramos ou não a construção da igrejinha? Porque nós não teremos tijolos suficientes. Ela se recolhe em oração e depois volta e diz para o pedreiro: pode construir, que vai dar certinho. Nós temos a quantidade exata de tijolos para a construção da igreja. Meus amados irmãos, quando o pedreiro coloca o último tijolo na igreja, adobe, que é um tipo de tijolo, né? Quando o pedreiro coloca o último tijolo na construção da igreja, a igreja está 100% construída. Quando ele coloca o último tijolo, a igreja está plenamente construída. É o famoso milagre do tijolo que se conta na vida da Beata Inha Chica. Depois também tem o milagre do órgão. Esse também é muito pitoresco, muito interessante. Então, Inha Chica, ela dita, não sabia ler nem escrever, lembrando, ela dita um bilhetinho e ela pede que se compre um órgão. Órgão, gente, para tocar na igreja. Um órgão para a igrejinha dela. Antes disso, ela foi perguntar para o padre: olha, a minha sinhá, Nossa Senhora, pediu que eu compre um órgão para colocar na igrejinha, para as celebrações, os momentos litúrgicos. E aí o padre
ele consente, ele dá a bênção para Inhaxica. Aqui também se vê, meus irmãos, uma característica dos santos. Eles não caminham paralelo à igreja. Eles não têm intuições, insights, moções, iniciativas sem a igreja. Porque é a igreja quem testifica, é a igreja quem confirma. Por isso a importância de caminhar com o pároco, de ter um diretor espiritual, de caminhar com o bispo diocesano. É segurança de que nós estamos no caminho do Senhor. E a segurança de que uma inspiração que a gente tem não é do demônio, ou não é simplesmente uma boa ideia que nós tenhamos. Ora, Deus não quer que tenhamos boas ideias. Deus quer que sejamos santos, né? Então, o padre consente, e aí ela escreve num papelzinho para o maestro Francisco Raposo. Ela coloca Rua São José 73, que era o endereço da loja que vendia o órgão no Rio de Janeiro. Gente, como que ela ia saber desse endereço? Foi a Sinhá, foi Nossa Senhora que contou para ela. E aí, então, vão à Rua São José 73 do Rio de Janeiro, encontram uma loja de órgãos, compram um órgão, o órgão ele vai de trem, de carro, até a Barra do Piraí, no Rio de Janeiro, mas depois ele tem que ir de carro de boi até Baipindi. Eu conheço carro de boi. Eu já andei de carro de boi. Eu nasci na roça. Então, eu gosto muito de contar essas coisas e me sinto muito próximo de Inhaxica também por essas coisas. E sinto ela muito próxima de mim também por isso. E outras coisas. E aí, então, o órgão chega. Mas quando o órgão chega, meus irmãos, ele não toca. Por mais que se lotasse, o órgão não tocava. Mas aí, Inhaxica, vamos lembrar o movimento? Se recolhe em oração a Nossa Senhora e depois volta dizendo: às 15 horas do dia seguinte, o órgão vai tocar. Dito e feito, meus irmãos. Às 15 horas do dia seguinte, às 3 da tarde, hora da paixão do Senhor, o órgão toca. Eu aqui me permitam contar também um testemunho. Eu acompanhei muito tempo algumas religiosas, não vou dizer o lugar nem o convento, obviamente, e de repente o órgão delas parou de tocar. É verdade, um órgão belíssimo. E essas irmãs estão muito afetuosas ao culto litúrgico, e o órgão não tocava. Então as irmãs pediram: olha, Padre Marlon, o senhor está sempre aqui e faz para nós as preleções. Elas falam assim, as preleções, atende a confissão das irmãs e tal. O senhor benze o claustro, o senhor não podia benzer o órgão? Mas é claro, nossa madre, vou abençoar o órgão. E fui abençoar o órgão com água benta, com orações e tal. E ali o bom Deus me inspira, o Santo Espírito de Deus me dá uma palavra de ciência. E eu comunico à nossa madre. E depois eu peço licença a ela e comunico para todas as religiosas. E o Santo Espírito de Deus deu a seguinte palavra: o órgão parou de tocar por conta da mágoa que as irmãs nutrem umas das outras. Irmãos, ouçam isso. O órgão parou de tocar. Como elevar, meus irmãos, um canto, um novo cântico ao Senhor, se o nosso cântico para com os irmãos ele está com barreiras, ele está entorpecido, ele está embairrado. E foram as irmãs, foi só as irmãs
se reconciliarem, o órgão imediatamente começou a tocar. Ora, eu lhes conto isso com humildade e sem vaidade alguma, até porque não houve nada de mim ali. Houve uma inspiração, uma palavra de ciência do Santo Espírito de Deus, porque após a bênção e orações e tudo, o órgão não tocava. E eu perguntei ao Senhor Jesus, o que é que impede esse órgão de tocar? E aí o Santo Espírito de Deus respondeu, e Jesus respondeu pelo Espírito Santo, as irmãs estão magoadas entre si. Por isso o órgão está enterrado. Isso acontece muitas vezes no nosso dia a dia, não é? Por conta dos nossos relacionamentos truncados, nós não temos relacionamento com Deus. E o contrário também é verdade. Por conta da falta de relacionamento com Deus, os nossos relacionamentos muitas vezes são truncados. Então, a horizontal da cruz vive na dimensão da horizontalidade da cruz. A haste vertical em vista da haste horizontal e vice-versa. Palavras da Beata Inhaxica. Ela já era santa, ela já era conhecida como santa, melhor. Ela já era santa. Ela já era conhecida como santa em vida, não é? A santinha de Baipendi, a mãe dos pobres. Mas ela, com muita humildade, dizia: eu não sou santa, eu apenas rezo. E Deus, pela intercessão de sua mãe, atende os meus pedidos. Meus irmãos, deveria ser uma frase lapidar para nós. Quando alguém quiser nos enaltecer, apresentar algum feito nosso, foi pelo poder de Deus que fizemos, não há nada de bom em nós senão Cristo Jesus, nós também dizermos: eu não sou santo, eu apenas rezo. E Deus, pela intercessão de sua mãe, atende os meus pedidos. Uma outra frase da Beata Inhaxica: é o Espírito Santo que me inspira porque eu tenho fé viva. É o Espírito Santo que me inspira porque eu tenho fé viva. Agora eu me recordei que eu não disse. Eu falei que era o milagre da professora que permitiu com que ela fosse elevada, minha Chica, fosse elevada à honra dos altares, mas eu não contei o que ela tinha, né? A professora Ana Lúcia Meireles Leite. Acho que eu acabei não contando. Ela tinha um problema congênito gravíssimo no coração. Eu já vi entrevistas da professora Ana Lúcia, dos médicos, há várias reportagens aí na internet, e são muito lindas, vale a pena ver, vale a pena assistir e divulgar. Porque se nós não falamos dos santos, os santos não serão conhecidos. Os modelos de plenitude humana, de serviço a Deus e aos irmãos, não serão apresentados. E o mundo apresenta os seus modelos caducos para que nossas famílias, nossos jovens, crianças, os casais se percam, se percam. E em na Beata Inhaxica, você vê claramente aquela palavra, também em São Paulo, eu citei várias vezes, da primeira aos Tessalonicenses, capítulo 4, versículo 3. A vontade de Deus é esta, a vossa santificação. Isso era uma constante nos conselhos da Beata Inhaxica. E eu, Padre Marlon Múcio, fico muito triste. Eu não vou falar que eu fico embasbacado, mas eu fico muito triste quando eu vejo que irmãozinhos meus no sacerdócio, de alguma maneira, chancelam
o pecado do penitente. Quando irmãozinhos meus do sacerdócio, eu digo isso. E aqui eu não estou fazendo cena, porque eu ofereci a minha vida pelos meus irmãos padres. E eu o fiz na presença do meu amadíssimo bispo diocesano, Dom Luiz, Dom Wilson Luiz Angotti Filho. Então foi com a igreja, foi na igreja que eu fiz essa oferta. E às vezes alguns irmãozinhos acabam corroborando o pecado do pecador. Ah, não é pecado, não tem problema. Nada, isso daí não é nada, não. Nem precisa confessar. Para que confessar de novo? Não é? Então, isso é doloroso. Mas a Beata Inha Chica, pela sua vida, pela sua palavra, pelos seus conselhos, admoestações, pela direção que ela dava às almas, pelas orações que ela fazia, ela não deixava barato, amados irmãos. Ela apresentava o pecado e ela como que exigia, não é? A santidade daquele que a procurava. E muitas vezes não a procurava para ser santo. A procurava por assuntos, por vezes, até muito triviais, muito corriqueiros, muito banais. Mas ela pedia a santidade do fiel que a procurava. O que nós também devemos fazer. Bom, eu já estou quase terminando. Eu não quero cansá-los em demasia, mas eu gostaria agora de rezar com vocês uma oração que a própria Beata Inha Chica compôs. Ah, eu quero aqui me lembrar também que o atual reitor e pároco do Santuário da Beata Inha Chica, em Baimpendi, esteve há pouco tempo aqui comigo, e foi um momento muito santo. Ele veio com uma relíquia de primeiro grau, eu tenho uma aqui de terceiro grau, e ele veio com uma relíquia de primeiro grau, exatamente a relíquia que entrou na cerimônia de beatificação da Beata Inha Chica. E ele rezou por mim com a relíquia. E a relíquia do santo, bom, vocês ouviram isso durante todo o congresso. A relíquia do santo é o próprio santo. Então, eu fico emocionado em dizer que, por diversas vezes, eu fui à casa da Inha Chica. Mas a Inha Chica também veio à minha casa. E eu falava de Santa Teresa, porque Santa Teresa dizia assim: Deus é um bom patrão, ele recompensa muito bem aqueles que trabalham para ele. E eu vi ali o bom Deus me dando uma paga. Olha, você fala de santidade, você busca a santidade, Padre Marlon, você fundou uma comunidade, com a graça de Deus, sem mérito algum seu, comunidade de Missão Sem Santos, para fazer santos, para gerar santos, para santificar lares, famílias, crianças, o clero, e todos os fiéis de qualquer estado ou ordem, como diz a Lumen Gentium, não é, meus irmãos, 40, sobre a vocação universal à santidade para todos os cristãos, para todos os batizados. E ali eu vi uma paga. Tantas vezes eu fui ao santuário da Inha Chica, a casinha da Inha Chica. E a Chica também veio à minha casa. Para mim foi um sinal muito forte do amor de Deus, do amor de Nossa Senhora e da própria Santinho de Baimpendi, Inha Chica. Vamos fazer a oração. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A oração que Inha Chica compôs também é chamada de novena da Beata Inha Chica, não para ela, mas dela. Ela compôs, ora, para Nossa Senhora. Virgem da Conceição, vós fostes aquela senhora que entrastes no céu, vestida de sol, calçada de lua, coroada de estrelas e cercada de anjos. Vós prometestes ao anjo Gabriel que socorreríeis a todo aquele que invocasse
vosso santo nome. Agora é a hora. Valei-me, Senhora da Conceição. Agora é a ocasião. Valei-me, Senhora da Conceição. Agora é a ocasião. Valei-me, Senhora da Conceição. Agora é a ocasião. Valei-me, Senhora da Conceição. E depois ela rezava a Salve Rainha, e eu penso que nós também podemos fazer. Salve Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura e esperança nossa, salve. A vós bradamos, os degredados filhos de Eva, a vós suspiramos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois deste desterro, mostrai-nos Jesus, bendito fruto do vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce sempre, Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Mais uma oração, me permitam. Esta agora é a bem-aventurada, a beata Nha Chica. Ó bem-aventurada Nha Chica, erguendo em vossa honra uma capela. Desculpe, eu comecei na segunda parte da oração. Ó Maria Imaculada, Senhora da Conceição, filha predileta do Eterno Pai, Mãe Santíssima do Divino Filho, esposa imaculada do Espírito Santo, Nossa Senhora, pela devoção e amor filial que para convosco teve a bem-aventurada Nha Chica, erguendo em vossa honra uma capela, intercedei junto à Santíssima Trindade e alcançai-nos as graças que com fé viva vos pedimos. Vamos agora apresentar, meu irmão, minha irmã, um pedido ao bom Deus, a Nossa Senhora, pela intercessão da bem-aventurada Nha Chica. Ó nossa boa Mãe do Céu, não nos abandoneis, protegei-nos, defendei-nos, salvai-nos. Amém. Bom, com essas palavras, eu quero então concluir, vou lhes dar a bênção por intercessão da bem-aventurada Nha Chica, agradecendo de todo o coração a Academia Brasileira de Agiologia, que me permite falar um bocadinho da minha conterrânea e que me ensina tanto, que me coloca no meu lugar, que não me permite me exaltar, e me mostra o caminho que eu devo seguir e o caminho que eu devo apresentar. Gratidão profunda à academia, na pessoa do seu presidente, Luciano Dídimo Cabuça Vieira. Gratidão àqueles que são os enviados, que foram os enviados da academia para falar comigo, o casal que eu muito estimo, Fábio e Mariana. Gratidão ao irmão André, que é aqui o nosso mestre de cerimônias, né? E também gratidão. Pega para mim, por favor, mamãe, o meu prêmio ali da academia. Porque me deram
esse prêmio Terra de Santa Cruz por conta desses trabalhos, não é? Para com os santos. E eu sou assim, meus irmãos. Eu não me canso de falar deles, de falar com eles e de pedir que se entendam com eles. Porque os santos são a cereja do bolo na pregação do Evangelho, né? Permitam-me dizer assim. E eu quero ser santo. Eu não quero outra coisa nesta vida senão ser santo. Eu não quero dinheiro, eu não quero riqueza, eu não quero presentes, e tudo aquilo que dou, que recebo, eu dou ao bom Deus e aos pobrezinhos, porque por eles eu vim. Minha vida está ah, encerrada no sacrário, escondida no Cristo na cruz e nos pobres, do corpo e da alma, das pessoas com doenças raras, das crianças que correm o risco de perder a sua pureza, das famílias e dos desprovidos de cuidados no corpo e na alma. Então, aqui uma profunda gratidão pelo terceiro prêmio entregue, não é? E é dentro desse segundo congresso, às vésperas da festa de Todos os Santos. Hoje é o dia, mas aqui no Brasil vamos celebrar no próximo domingo. Então, dentro deste contexto, receber esse prêmio Terra de Santa Cruz, para mim, é muito significativo. E aí eu os abençoo com a imagem da Beata Inha Chica, contando um segredinho para vocês, que eu deixei agora para o final. Eu, Padre Marlon, aprendi a chamar Nossa Senhora de minha Sinhá. E muitas vezes eu me dirijo a ela, oh, minha Sinhá, fala para mim, minha Sinhá, toma-me no colo, minha Sinhá, me acode, pega na minha mão, como a mamãe Carminha, pega na minha mão, mamãe Carminha aqui. Para tantas coisas, a mamãe Carminha me dá banho todo dia, há 3 anos e 10 meses. E Nossa Senhora me cobre com o seu manto protetor e o seu véu há 50 anos. O Senhor esteja convosco. Ele está no Ele meio de está nós. por intercessão da bem-aventurada Francisca de Paula de Jesus, a nossa queridíssima Beata Inha Chica. A todos vós e aos vossos, as vossas necessidades do corpo e da alma, necessidades materiais e espirituais, para que o bom Deus vos acuda, a Nossa Senhora sempre por nós interceda, e para que nunca nos desviemos do caminho da santidade, do caminho que leva à nossa pátria verdadeira, que é os céus. A bênção do Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Viva a Beata Inha Chica! Viva! Sem palavras para expressar a grandiosidade deste momento. Se fôssemos explorar todos os comentários que foram deixados no chat, nós iríamos gastar mais 1 hora, mas em virtude dos compromissos, daqui a pouco ainda teremos a Santa Missa de encerramento. Eu vou pegar aqui, padre, 2 comentários que serão fáceis do senhor responder. O Ricardo Oliveira, que nos acompanha lá de Portugal. O Ricardo, desde o início do nosso congresso, que ele vem nos acompanhando, interagindo, e ele pergunta: podemos dizer que ser santo é alguém íntegro, unificado?
Eu acho que a própria terminologia, a epistemologia do nome santo, né, já responde a pergunta do Ricardo. Ô, Ricardo, obrigado pela sua pergunta. E que saudades de Portugal, meu Deus. Nossa Senhora, eu amo essa pátria. É a minha terceira pátria, sabe, gente? A minha primeira pátria é o céu, a segunda é o Brasil, a terceira é Portugal, né? Mas, Ricardo, é exatamente isso, filho. Por quê? Aí eu vou pegar Viktor Frankl, o nosso grande neuropsiquiatra austríaco, falecido em 97, né? O pai da logoterapia. Ele apresenta é, 10 características da pessoa humana. E uma delas é exatamente essa. A pessoa humana, ela é íntegra, ela é única, ela é unificada por si só. Mas aí vem os condicionamentos, vem a nossa carga genética, vem as respostas que damos aos chamados da vida, e aí nós podemos nos desmantelar. E aí essa unidade, essa unificação, essa plenitude do ser humano acaba saindo da pessoa humana e ela se despersonaliza. Acontece isso, Ricardo. Mas vem a graça de Deus, e como Victor Frankl também fala, e aí me valho dele para falar que a ciência corrobora o que eu estou ensinando agora, e aí vem a graça de Deus e permite a unificação da pessoa humana. E ela deixa de ser multifacetada, e ela passa a ser unificada, única, íntegra, total. O santo é a plenitude de tudo isso. Vale a pena lembrar, Ricardo, com a sua pergunta, eu me recordo que santidade rima com sanidade. Então, a perfeita saúde é a da alma. A perfeita saúde é a interior. E o perfeitamente sadio é o santo. Ora, quantos santos com tantas enfermidades? E que fundaram, inclusive, hospital. Eu quero ser santo. Ainda não sou, mas estou fundando um hospital. Mas daí eu peço ajuda, né? A Chica, do Padre Pio, que o fez, da irmã Dulce, que o fez. Então, veja, a santidade é a saúde completa da pessoa. É ela em plenitude. Ela não se desmantela, mas ela também sai de si. Ela é toda de Deus e toda dos irmãos. É isso, Ricardo. Para concluirmos, temos aqui mais uma pergunta. Inha Chica era considerada por sua generosidade e acolhida aos mais necessitados. Ela nos lembra que não se pode receber Deus e deixar os irmãos do lado de fora. O caminho para os outros coincide com o caminho para Deus. Deus entra no coração de Inha Chica entra no coração de Deus. Na sua opinião, Padre Marlon, qual foi a grande experiência mística de Inha Chica? Irmão André, me lembra o nome dela mesmo, por favor. Francisca de Paulo. Não, não. A Ou pessoa que. o José Pereira. Ah, foi o José Pereira. Ah, eu estou desconfiado que esse José Pereira está aqui em Taubaté comigo, que José é Pereira da inclusive Silva. que palestrou aqui no nosso congresso. É um grande historiador. José Pereira é um erudito, gente. O Padre Marlon já é um pregador da pessoa no meio do povo, né? Mas o José Pereira é um erudito. Eu o estimo muito, faz tempo que a gente não se vê. Eu estou com saudades. Aparece aqui em casa o professor José Pereira. Olha, É o veja nosso como a maneira confrade da academia. confrade da academia também, exatamente. Veja como a maneira como o José Pereira formula a sua palavra já é de uma erudição maravilhosa.
Eu penso, José Pereira, que a grande experiência mística da nossa amada Beata Inha Chica não foi tanto saber onde o boi está, o boi que se perdeu, se tal pessoa vai casar ou não, se deve fazer ou não tal negócio, se deve empreender tal iniciativa ou não no império. Eu penso que a grande experiência mística da Inha Chica foi exatamente esta: o recolhimento dela em Nossa Senhora para trazer aos fiéis a vontade do bom Deus, o querer do bom Deus. Por quê? A própria imagem dela já mostra, de mulher recolhida. Ela não saía pelas ruas a fazer caridade, mas os pobrezinhos vinham a ela. E onde estava Inha Chica? Estava em Nossa Senhora. Então, nós temos o endereço da Beata Inha Chica. Rua tal, número tal, a gente visita a casinha dela, lá em Baimpendi, mas o endereço de Inha Chica é Nossa Senhora. Quem quiser encontrar Inha Chica, a procure na sua sinhá. Ela é toda mergulhada em Nossa Senhora e assim no Deus Onitrino. Então, para mim, a grande experiência mística de Nossa Senhora, e também que sobressai para mim de tudo que eu li, que eu conheci, que eu vi, que eu pesquisei de Nossa Senhora, é essa vida dela escondida em Nossa Senhora. São Paulo fala da vida escondida em Cristo. E a Beata Inha Chica fala da vida escondida. Ela fala, não, ela vive. A vida escondida em Nossa Senhora. Foi por conta dessa vida dela, escondida em Nossa Senhora, que ela foi o que foi, que ela é o que é, e que ela fez e faz o que fez e faz hoje em dia. Então, a vida escondida. E ela me chama constantemente, professor José Pereira, a ter uma vida escondida em Nossa Senhora. A não deixar de rezar o Rosário Mariano diariamente, outras orações marianas, o ofício, o ângelus, mas não apenas fazer orações, mas ter uma vida de oração mariana, pela batuta de Maria, pelo condão de Maria, uma vida conduzida pelas mãos de Nossa Senhora. Ora, meus irmãos, vale a pena lembrar que com 10 aninhos, Inha Chica, seu irmão, ela 10, o irmão 14, Teotônio, estavam sozinhos no mundo. E quem os criou foi Nossa Senhora.